bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, Karina. Eu fico muito honrado. Você não sabe como, para mim, é um privilégio participar do Forte Podcast e abençoar tantas pessoas como você tem abençoado. E estou à disposição. Estou aqui para ouvir e falar como você quiser conduzir. Amém, amém, pastor. Eu tenho acompanhado já desde a minha conversão, né, pessoas extremamente relevantes, assim como o senhor, pastor Hernandes Dias Lopes, que grande amigo nosso. Um grande amigo, e sei que caminham juntos, né, na presbiteriana. Sim. E para mim, realmente, eu falo que Deus tem me dado esse privilégio de estar à frente de pessoas que me alimentam na fé. Né? Eu sei que a palavra é o nosso maior alimento, mas aqueles que vivenciam a palavra, que já estão há tanto tempo, sabem como é colocá-las em prática. Nós vamos falar sobre também, né, o que o senhor tem feito agora recentemente, de vivenciando as Escrituras, que é algo tão incrível e tão necessário nos dias de hoje. Mas eu quero ir lá atrás. Eu quero saber, Augusto, porque muitas pessoas veem os frutos, né? Vem agora essa caminhada, falam, poxa, ele é um grande homem de Deus, uma referência. Mas a gente sabe que tudo isso tem um começo, tem o sim ao chamado. Eu quero saber lá atrás, de onde você veio? Sim, de onde partiu esse início das sementinhas de fé na sua vida, na sua família? A minha história começa com minha mãe, Dona Betinha, que era uma mulher de fé, foi criada na igreja presbiteriana e criou os filhos. Muita gente pensa que eu sou pernambucano, na verdade eu sou paraibano, nasci na Paraíba, embora com 1 ano de idade tenha me mudado para Pernambuco. E minha mãe sempre muito, muito fiel, meu pai infelizmente não permaneceu firme na palavra de Deus, mas Dona Betinha insistia comigo, lutava com os filhos para levar para a igreja. E teve uma época que eu me rebelei muito, viu, Karina, contra isso. Eu tinha uns 17 anos de idade e eu me lembro uma vez a gente entrou no carro para ir para a igreja e ela perguntou, cadê sua Bíblia? Que a gente tinha que levar a Bíblia, né, para lá. E eu não trouxe, não quero levar ela. Vá buscar, você tem que entrar em casa e buscar. Eu tentei entrar em casa e era daquelas portas antigas de vidro, né? De alguma forma eu não consegui. Fiquei com tanta raiva que eu dei um murro na porta. E minha mão atravessou o vidro e até hoje eu tenho uma cicatriz aqui. Quase que eu perco esse... Consegui o que queria, não fui para a igreja, mas fui parar no hospital para costurar isso aqui. Eu era muito rebelde. E minha mãe, eu sou fruto das orações de Dona Betinha. Ela hoje tem 96 anos... e testemunho da graça de Deus, de uma mulher fiel, e eu creio que as orações dela, a insistência dela e a educação que ela me deu foi a base. Depois em outro momento, né, se a gente continuar falando sobre isso, vou dizer como é que eu me desviei e ela me trouxe de volta. Se alguma coisa eu tenho podido contribuir, Amém. Sem dúvida o fundamento é a educação que eu recebi em casa. Amém. Ainda que só dela, não do meu pai. Na infância, pastor, você já tinha alguém que falava sobre um chamado, algo para você, ou sua própria mãe? Ou era algo muito distante, isso vai acontecer muito lá na frente? É isso que você falou, era algo muito distante e que só ia acontecer lá na frente. Na verdade... Se dependesse do meu pai, eu teria sido o que ele era, advogado, ou um engenheiro, um médico. Sempre o foco era isso aí, né? Queria o melhor para o filho, que o filho tinha que estudar. Focava ter uma no profissional e nada no espiritual. Não tinha, ninguém nunca passou na minha cabeça, nem de ninguém da minha família, que um dia eu poderia ser pastor. Ao contrário, né? Eu segui por caminhos que reforçava a ideia de que eu nunca seria alguma coisa dentro do meio evangélico, nem mesmo um crente. Né? O que te fez desviar
Quais foram as más influências, querer se adaptar ao mundo, porque hoje em dia isso acontece muito, né? Mas não sei se já naquela época havia algo mais. Havia. Olha, por incrível que pareça, eu frequentava uma igreja muito boa, que tinha uma excelente influência sobre mim. Minhas amizades eram todos os jovens da igreja. Namorei meninas da igreja, então eu não tinha influências negativas. A coisa nasceu mesmo no meu coração quando eu queria experimentar o outro lado. Foi mais ou menos assim, eu cresci minha vida toda na igreja, mas eu quero por mim mesmo descobrir o que é que tem do lado de lá. Aquela curiosidade, Aquela curiosidade. E aí, lentamente, eu comecei a parar de frequentar a igreja. Eu creio que o ponto assim que marca o desvio mesmo foi quando, aos 17 anos, meu pai me mandou para cá para estudar. Então, eu vim fazer o high school, o último ano de high school. Mesmo ou outra cidade dos Estados Unidos? Foi em uma cidadezinha chamada Campen, oh meu pai, ela é no Wyoming, Lander, Lander, lá é uma cidadezinha pequenininha, se olhar no mapa, ela até hoje é uma cidade minúscula. Mas era um programa de troca de estudantes e a gente não tinha muita escolha, não é? Pegava o que oferecia, e lá tinha uma família que queria adotar por 6 meses um estudante brasileiro. Lá eu não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha pastor, não tinha ninguém. E aí um ambiente extremamente secularizado, apesar de ser uma cidadezinha muito rural e conservadora. Aí foi quando fumei maconha, me embriaguei pela primeira vez, comecei a fumar, comecei a praticar imoralidade, foi lá o início das experiências de prostituição. Voltei para o Brasil completamente diferente do que tinha saído. E aí já não ia mais para a igreja, e aí comecei a me juntar com uma turma da pesada mesmo, turma que andava de motocicleta. Eu sempre andei, né, de motocicleta, sempre amei isso aí. E dessa feita a gente tinha uma turma da pesada mesmo, de fazer coisas que eu tenho até vergonha de dizer, que ia desde quebra-quebra, sair empinando na cidade toda, dando tiro em placa, fazendo assalto, inclusive, não é? Transgredindo a lei mesmo. E eu estava no meio e era líder desse pessoal. E foi assim até os 22 anos de idade, mais ou menos. Nunca se envolveu com a polícia, com essa história? Não. Depois da minha conversão, teve um momento em que, se a polícia quisesse, poderia ter me pegado, mas dependia de uma pessoa que eu tinha assaltado, a quem eu fui devolver o dinheiro, e disse para a pessoa que ela podia, se quiser, me denunciar, que eu estaria disposto a... Mas a pessoa não quis fazer a denúncia, aceitou o dinheiro de volta, ficou admirado, nunca vi um ladrão arrependido, né? A essa altura eu já tinha o desejo de pregar. Só que quando eu pensava em Zaqueu, eu disse, está aqui uma passagem que eu não posso pregar. Porque Zaqueu, quando se converteu, ele devolveu o que ele tinha roubado e tudo mais, e eu estava em dívida, né? Então foi quando eu vendi o carro que eu tinha, juntei o dinheiro e meu pai me ajudou. Meu pai me disse, era advogado, ele disse, olha, ele pode lhe denunciar, né? Ele disse, não, eu estou disposto a seguir o risco. E depois que eu fiz isso, me entreguei lá a ele, paguei o que eu tinha roubado e tudo mais, eu senti meu coração livre para poder pregar nessa passagem de Zaqueu e outras, né? Nessa altura eu já tinha o desejo, né? Porque foi conversão e chamado. Foi conversão e chamado. Mas o que me liberou foi isso aí. O que o senhor consegue, né, tirar de lição dessa história, até como uma maneira de alertar ou os pais ou os jovens nos dias de hoje, né? Porque eu acho que essa curiosidade, essa vontade de ver o que tem do outro lado do muro, todo mundo passa por isso. Mas o que faz alguns irem e outros não? Hoje, o senhor olhando para trás, o que poderia ter sido diferente, ou o que você pode dar de conselho para os pais? Karina, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que você vai me fazer hoje. Eu olho para trás e, na minha experiência, eu estou fazendo 70 anos agora, 43 anos de pastor. Na minha experiência, é alguma coisa que
não tem uma causa direta, não tem uma relação direta de causa e efeito. O que é que acontece? O meu pai era uma pessoa que não tinha se desviado. Tinha se desviado feio da igreja. Vocês tinham uma relação de paternidade, respeito. De pai e filho, ou respeito, não? Respeito. Né? Eu tenho que dizer, ele, apesar de ser um homem que havia se desviado mesmo, mas ele continuou abençoando a família, sustentando, nunca faltou nada. Tá certo? Mas a minha família, o casamento dos meus pais não havia, era de fachada, não é? Eu fui criado somente pela minha mãe, e mesmo assim, apesar de ter crescido num lar que não era o lar ideal, não era, aqui estou eu, crente em Jesus. Compensação, eu conheço pessoas que criaram seus filhos nos caminhos de Deus, levaram para a igreja e tudo mais, e ainda assim os meninos se desviaram. Então, eu creio que está muito aí em condições e caminhos que fogem à nossa compreensão. De qualquer forma, eu sempre digo para os pais, crie os seus filhos no caminho do Senhor. Mas saiba que você, por mais diligente e aplicado que você for em ensinar o evangelho aos seus filhos, você só vai alcançar o ouvido dele. Quem alcança o coração é o Espírito Santo. Então tem que lembrar disso. E sabe por que eu insisto nisso? Porque muitos pais levam uma culpa muito grande, eles carregam um fardo. Meu filho se desviou, o que é que eu fiz errado? Errar todos nós erramos. Não tem família, não tem pai e mãe que não erre na criação dos filhos. Mas a decisão de permanecer no evangelho ou cair fora vai ser sempre do filho. E ele é que vai dizer. E ele toma a atitude como adulto, pessoa responsável diante de Deus, e eu não posso me condenar. Eu posso pedir perdão a Deus, aceitar o perdão de Deus, amar meu filho, abrir as portas da minha casa, do meu coração para ele, mas não carregar esse fardo, Karina, porque muitos pais sofrem muito por conta disso, se sentindo culpados, como se fossem Deus, não é? Mas a gente não pode converter os filhos. Pode converter os filhos. Isso que eu diria para eles, eduque, mas saiba que só Deus converte, só Deus converte. Amém. E continuar, né, em oração, continuar intercedendo por eles, que a oração dos pais, ele tem um poder sobre os filhos. Dona Betinha, não é?